Ricardo Cavallini é vice-presidente de convergência da W Macan. Nesta entrevista para a HSM, ele fala sobre mercado móvel. Em conjunto com a Ponto Mob, a W Macan realizou um estudo baseado em pesquisa feita pelo Instituto Ipsos, que entrevistou 1.000 pessoas em 7 centros urbanos do Brasil, entre 14 e 59 anos de idade, sobre a relação dessas pessoas com a tecnologia móvel. Ricardo explica os detalhes do estudo. A gente achou que era muito importante já investir nesse estudo esse ano, porque é um movimento que já começou alguns anos atrás, na história do celular, agora tem o tablet e tudo mais, e é um segmento que a gente acredita que tem tido muito pouco atenção, não só de agências, mas também dos anunciantes, né? É um segmento importante, é um segmento que vai mudar muito nos próximos anos, e a gente acredita que, né, é quase um clichê dizer isso, mas que é o futuro da internet, né, o universo móvel como um todo, não só os tablets, mas celulares. Então era muito importante que a gente fizesse um estudo, é o primeiro estudo consistente, sério, de peso feito no Brasil sobre esse universo. Então por isso a gente resolveu investir nisso para poder ter um pouco mais de informação. Assim, a primeira coisa que a gente focou foi no uso de smartphone, né? Então a ideia não era só entender como é que está sendo usado hoje, mas também a gente poder perceber como é que vão ser os próximos anos, porque em poucos anos essa diferença entre o que é um smartphone e o que é um celular convencional vai cair por terra, né? Não vai ter mais diferença, porque todos os telefones em alguns anos vão ser smartphones. Então é importante a gente saber como é que esses caras estão usando e tudo mais. O primeiro dado que apontou para a gente, e que não é exatamente uma surpresa, mas é um dado bastante importante, é mostrar que 1/3 desses internautas já são proprietários de smartphone. Essa penetração é maior em algumas categorias, né? Por exemplo, quando se fala de pessoas que estudam e trabalham, é acima dos 35%, e mostrou algumas coisas interessantes. Por exemplo, donas de casa que já estão na internet, mais de 15% delas já têm smartphone. É um número absoluto ainda muito pequeno, mas é um número importante porque demonstra para a gente que smartphone ou que celular ou esse tipo de uso não é uma coisa exclusiva de um perfil, né? Obviamente que alguns perfis têm um acesso maior, têm um acesso mais profundo, mas demonstra que não vai ser uma coisa de executivo, é uma coisa para todo tipo de pessoa, não importa a faixa etária, não importa o sexo, não importa o perfil dessa pessoa. E as redes sociais já são uma realidade no celular ou nesse universo móvel? A gente há muitos anos vem falando sobre essa tendência, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de linhas, o Brasil é muito forte em redes sociais, é o país que mais rápido entrou nisso, é o país que adotou redes sociais de uma maneira brutal, né? Hoje somos primeiro, segundo ou terceiro lugar em qualquer que seja a visão que a gente tenha sobre isso, então não importa se é pessoas que veem vídeos, pessoas que atualizam seu perfil, pessoas que estão em redes sociais, enfim. Então era novamente quase que óbvio a gente dizer que isso ia acabar no celular. A gente não pode mais falar isso porque a gente percebeu no estudo que isso já é realidade. Então 1/3 dos internautas já acessam redes sociais pelo celular. É um número altíssimo. Se a gente for olhar apenas por os internautas que acessam a internet pelo celular, ou seja, nós estamos falando de 40% desses caras, 78% deles já acessam redes sociais, né? Desculpa, 83% já acessam redes sociais. Ou seja, é a mesma penetração que a gente tem no computador. Isso é importante por quê? Porque demonstra que todo aquele aprendizado, aquela cultura, né, ou o vício, né, não importa o termo que a gente quiser utilizar, que foi adquirido no computador, esse comportamento passa diretamente para o celular. Ou seja, existe sim uma curva de aprendizado do aparelho, da nova tecnologia, mas muito daquilo que a gente já evoluiu quando o assunto é digital, quando o assunto é consumo de tecnologia, consumo de conteúdo, isso passa diretamente para o celular. O que demonstra que a curva de adoção, a aceleração e o uso vai ser muito mais rápido do que a gente teve na internet. As empresas já estão preparadas para oferecer conteúdo nessa nova realidade? Não. Junto com a pesquisa, a gente fez um estudo, esse estudo contou também com benchmark que a gente fez em algumas categorias. E é óbvio que, né, apesar de ser um assunto novo, a gente sabe que a maior parte das empresas ainda não estão preparadas. Se você pegar, por exemplo, os maiores varejistas do Brasil, quase nenhum deles tem sites ou aplicações preparados para o universo móvel. Muitas vezes quando esses caras têm, é específico para um aparelho, então, por exemplo, lançam um aplicativo para iPhone, ainda assim esse aplicativo muitas vezes não é completo,
né? Então, em maneira geral, as empresas não estão portando seus conteúdos, seus serviços ou criando serviços novos para o ambiente móvel. A pesquisa demonstrou que os consumidores têm esse sentimento, ou seja, metade deles gostaria que tivesse muito mais conteúdo e metade deles acredita que mesmo o conteúdo que está hoje acessível não está ainda no formato adequado, né? E aí quando a gente fala de formato, não é simplesmente uma questão visual, mas é também uma questão de contexto. Quando você acessa o site de um restaurante na internet, você pode estar procurando uma informação. Se você acessa o site desse restaurante no celular, você deve estar procurando outro tipo de informação. Então, é mais fácil eu estar procurando o endereço, o mapa desse restaurante do que outra coisa se eu estou fazendo um acesso no celular. Então, isso é um erro destas empresas de não estarem olhando para esse universo, ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande. As agências de comunicação já dão o devido destaque a esse universo? Ou seja, as campanhas publicitárias já estão se concentrando nessa realidade e já há geração de negócios? Tem duas maneiras de a gente ver isso, né? Uma é olhar o copo meio cheio, outra é olhar o copo meio vazio. É um mercado que já tem iniciativas interessantes, cases interessantes, né? No livro que eu escrevi ano passado, junto com o Léo Xavier e com o Alon Sorracheves, que a gente mostrou uma série de cases nacionais muito legais. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o volume de dinheiro que está movimentando ainda é muito pequeno, perto do que poderia movimentar ou até mesmo que deveria movimentar. Uma das provocações que a gente fez nesse estudo é mostrar que hoje a quantidade de pessoas que estão acessando a internet por celular é comparada à quantidade de pessoas que acessavam a internet via computador em 2007. Então, se a gente for comparar a atenção, e aí quando eu falo de atenção, tanto em tempo gasto como investimento de dinheiro que se investia no digital, né, na internet em 2007, hoje a gente não tem esse mesmo investimento no ambiente móvel. Falando agora especificamente de se isso já traz resultados, sim. Até por ser novidade, muitas vezes o resultado que você tem no universo móvel é muito maior do que você tem em outros cenários, seja mala direta, seja a própria internet, né, acessado pelo computador e tudo mais. Ainda é um ambiente novo e que tende a ter muitas mudanças, mas ele também é muito amplo. Você pode ter iniciativas onde você trabalha, por exemplo, uma ação com SMS, mas você pode ter iniciativas, de repente, muito mais específicas, como produzir um aplicativo, ou um jogo, um advergame. Então ele é um ambiente bastante rico e em todas essas partes, né, essas entradas, a gente já tem cases muito interessantes com um resultado bastante interessante. Quais são as suas perspectivas para o futuro? O que a gente sabe, né, e isso não é uma novidade porque já aconteceu muitas vezes, é que quando você compra um aparelho hoje, né, o mais vagabundo dele, o aparelho mais medíocre tem todas as funções que tem um aparelho mais avançado de 2 anos atrás. A gente sabe que a velocidade de troca é muito grande, né? A pesquisa levantou isso, a quantidade de pessoas que pretendem trocar e que compraram aparelho há pouco tempo. Então, se a gente fizer uma projeção aqui realista e pensar que daqui 2 anos a gente vai ter pelo menos 200 milhões de linhas com aparelhos que vão ter todas as características que hoje tem um aparelho mais avançado hoje, né? Se a gente imaginar que a gente vai ter 200 milhões de linhas com Wi-Fi, já dá para ter uma ideia do tamanho que é essa evolução. Então esse mercado está evoluindo muito rápido, né, em todos os sentidos, não só no sentido de investimento, iniciativas, mas principalmente no sentido do uso que o consumidor faz dele e da interação que ele faz, não só com o aparelho, mas também o acesso à internet e tudo mais. E isso vai causar uma nova revolução na comunicação, né? Por isso que a gente costuma dizer, mesmo sendo um clichê, que o universo móvel é o futuro da internet. A pesquisa mostrou ainda que 44% dos proprietários de celular convencional pretendem trocar de aparelho nos próximos 6 meses.